A gente segue aqui para falar sobre eleição norte-americana. Olha só, Joe Biden e Donald Trump fazem hoje o primeiro debate da eleição dos Estados Unidos. O atual presidente enfrenta baixo índice de aprovação. Já o concorrente precisa limpar a imagem depois de recentes condenações na justiça. E olha que as regras estão rígidas desta vez. Quem vai comentar sobre a expectativa para este encontro é o Gustavo Menon, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Fábio. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Tudo bom? É isso, né? Mas é uma expectativa, porque foram 4 anos que para muita gente passou voando, porque não saía da mídia nenhum dos dois, né? A mídia ainda ficava repercutindo fatos, atitudes de cada um isoladamente que tem comprometido a política norte-americana como um todo. Mas então, quer dizer, esse encontro agora vem pegando fogo, já antes de começar. Exatamente, Fábio. Expectativa enorme para o primeiro debate em relação aos principais candidatos à Casa Branca, reeditando exatamente a última eleição presidencial. E vale demarcar que esse debate acontece em meio a agudizações das tensões geopolíticas no campo das relações internacionais e que afeta diretamente os Estados Unidos. Fábio, a título de referência, como alvo da política externa estadunidense, podemos caracterizar a guerra na Eurásia, o conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio e também o aumento das tensões na chamada guerra comercial entre Estados Unidos e China. Do ponto de vista doméstico, a eleição e o debate deve ser caracterizado nesse segundo semestre de 2024 muito em função da pauta econômica, um cenário de aumento da inflação, um debate sobre a qualidade dos empregos. E ambas as candidaturas, Joe Biden de um lado e o atual presidente, né, que pleiteia exatamente a sua reeleição, e por outro lado, Donald Trump, que mesmo em meio a condenações do sistema de justiça nos Estados Unidos, tenta voltar a esse posto, ao principal posto do executivo nos Estados Unidos. A expectativa, Fábio, é de que esse debate seja um debate aflorado em termos de acusações. De um lado, Joe Biden acusando Donald Trump com os escândalos frente à justiça, e, por parte do candidato republicano, Donald Trump deve exatamente acusar Joe Biden em termos dessas tensões que estão colocadas no plano internacional e, claro, no debate sobre a qualidade de vida, todo esse movimento que vem se caracterizando nos Estados Unidos a respeito desse cenário de polarização que deve ser uma marca nessa segunda metade do ano de 2024. Pois é, Menon. Olha, eu te confesso que eu estou bem ansioso para ver esse encontro, porque tem aquela questão, né? Por isso que as regras foram um pouco mais pesadas dessa vez, microfones desligados na hora da fala do adversário, né? Para que evite um bate-boca, né? Assessores não podem auxiliar os candidatos, né, no momento, para justamente também não gerar nos bastidores um atrito que possa reverberar na apresentação dos candidatos. E ainda tem a condenação do filho do Biden, quer dizer, o que também vai aumentar o termômetro dessas acusações, né? Fora a idade deles, né? Parece que o eleitorado está meio apreensivo com essas idades avançadas, né? O Biden tem 81 e o Trump 78. Quer dizer, para um estado como os Estados Unidos, eles consideram como uma idade bem avançada dos principais candidatos. Exatamente, Fábio. A grande cartada, bem provável que aconteça isso no debate de hoje, é essa acusação de Donald Trump em relação à idade do atual presidente Joe Biden. Obviamente que essa troca de acusações deve potencializar
esse cenário de polarização que se dará nessa transição do primeiro para o segundo semestre de 2024. No entanto, como todos sabemos, Fábio, a eleição nos Estados Unidos trata-se de uma eleição indireta e é bem provável que as duas candidaturas, de um lado o Partido Democrata, de outro lado o Partido Republicano, foquem naqueles chamados estados-chaves, Arizona, Nevada, Pensilvânia, entre outros estados, que são decisivos e podemos dizer que são fiéis da balança na eleição presidencial estadunidense. Isso vem sendo orquestrado, como disse, pelas duas candidaturas e agora é aguardar os próximos passos, as próximas movimentações, porque esses debates devem se dilatar para outras iniciativas ao longo do segundo semestre de 2024. E aguardar exatamente quais serão os posicionamentos das duas candidaturas, tanto em matéria de política doméstica, bem como a atuação dos Estados Unidos como essa liderança global, como esse grande ator das relações internacionais, desde pelo menos o século XX e agora também na primeira metade do século XXI. Haja estratégia, vai ter muita estratégia em debate e também junto aos colegiados, né? Nesse convencimento, porque para quem não conhece a eleição é bem complicada também, né? Demora-se bastante até o resultado final, mas a gente vai ficar de olho e contando também com seus comentários e observações. Agora, não posso deixar de ter uma avaliação sua sobre o que aconteceu ontem, né, na Bolívia. Confesso que também assisti assustado o que estava acontecendo na Praça Murilo, porque houve uma intervenção militar, uma tentativa inclusive de um tanque entrar dentro do Palácio Presidencial, embora não estivesse o presidente lá, porque é uma casa antiga, ele fica num palácio construído atrás, mas é uma intimidação e eles ficaram cara a cara, né? Ele, o general, o presidente da Bolívia e o general, frente a frente, né? Quer dizer, houve uma afronta muito grande, né? Exatamente, Fábio. Cenas lamentáveis na capital boliviana, La Paz, nessa tentativa de quartelada. Novamente, uma tentativa de golpe no país vizinho, muito em função também dessas contradições e desse cenário de polarização que se faz valer também na realidade sul-americana. Vale dizer que a Bolívia é esse país primário exportador e que, do ponto de vista das relações econômicas, da sua inserção na divisão internacional do trabalho, Fábio, se conecta nessas cadeias de comércio global a partir da sua atuação da venda dos hidrocarbonetos, em especial um país produtor e exportador de gás, mas nessa primeira metade do século XXI, a economia boliviana se ancorando no projeto do lítio, como que a Bolívia faz parte do chamado Triângulo do Lítio na América do Sul, conectando essas regiões de parte do Chile, norte da Argentina, e esse território, grande parcela, exatamente do território boliviano. As cenas de ontem foram cenas rechaçadas por parte da comunidade internacional, a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, se posicionou taxativamente contra a tentativa de golpe por parte dessas movimentações irregulares, essa tentativa golpista em relação a uma ala do exército boliviano. E não só isso, como a Bolívia fez o seu processo de adesão junto ao Mercosul, veja que o tema também foi tratado por parte do Itamaraty, por parte do Palácio do Planalto, convocando uma série de reuniões no sentido de rechaçar essa tentativa de golpe, lembrando desse cenário, Fábio, de fragilidade institucional da vida política boliviana nos últimos anos. Isto é, nos últimos 5 anos, a orquestração de 2 tentativas de golpe. Uma do então presidente, o ex-presidente Evo Morales, e agora com o atual presidente Lúcio Arce. Como que Luiz Arce rapidamente se posicionou contrário a esses setores golpistas, convocando a população em defesa da democracia, e algo, como eu disse, que também foi rechaçado, um episódio triste, lamentável, que foi alvo, inclusive, de negação por parte da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que também se posicionou contra
essa vontade de certos setores das Forças Armadas de colocar fim a um mandato democraticamente eleito por parte do atual presidente Luiz Arce. Pois é, Gustavo Menon, muito obrigado por trazer essa análise, essa visão um pouco mais amplificada de todas essas situações, seja da eleição norte-americana, com as suas estratégias dos candidatos, né, que vão usar hoje à noite, sem dúvida nenhuma. A gente vai ficar de olho, porque a eleição vai ser longa, mas também sobre essa situação na Bolívia, né, porque é muita coincidência esse conflito muito próximo dos Estados Unidos ter anunciado uma certa proteção ao lítio boliviano, né, numa certa concorrência ali com a China e com a Rússia. Enfim, é um movimento geopolítico, né, natural, mas que a gente ficou surpreso com a atitude de alguma parte do exército da Bolívia em querer invadir ali a casa do presidente. Vamos aguardar, mas a gente conta contigo aí numa próxima análise. Muito agradecido, então, pela sua participação nesta tarde com a gente e até a próxima. Muito obrigado, Fábio. Bom trabalho a todos os nossos telespectadores e dizer que essa crise na Bolívia envolve não só atores domésticos frente à realidade boliviana, mas também atores internacionais e regionais, como é o caso do Brasil. Vamos aguardar os próximos episódios. Estou à disposição.